Olá, sejam bem-vindos ao canal Empoderando Mulheres. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa bastante especial. Ela é uma pastora, é a pastora Juliana Graciele Neves. Ela tem 3 filhos, foi casada, hoje é viúva. Ela nasceu em Porto Feliz e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dela, mas ela já está morando aqui em Sorocaba há mais de 15 anos. Juliana, tudo bem com você? Tudo bem, Maria? Boa noite a todos. Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Uma alegria imensa que você, com esse projeto bonito que você tem, uma história bonita, você conseguiu arrumar um tempinho para vir aqui conversar conosco. Amém. Você poderia falar para quem está nos assistindo um pouquinho dessa sua trajetória? Como foi que você veio parar nesse projeto abençoado que você, lindo, né, que você faz? Então, é uma história bem longa que nós vamos dar uma Resumida? instigada nela, né? Porque são muitas situações, mas eu me casei, vivi quase 20 anos com esse meu esposo, mas no ano de 2018, devido à depressão que ele tinha, meu marido era especialista em dependência química, trabalhava com dependentes químicos durante quase 30 anos da vida dele, e ele se tornou um dependente químico, mesmo sendo pastor, ele se tornou um dependente químico, então ele bebia e fumava. E aí a gente descobriu e paramos de dirigir igreja e fomos cuidar um pouquinho da saúde dele, que todo mundo precisa de cuidado. E aí ele se desviou. E aí ele veio. Eu tive que sair da minha casa porque eu falei que feminicídio virou moda. E a pessoa, quando ela tá sã, é uma coisa, mas quando ela bebe, se transforma, né? Sim. Ele ficou de uma forma agressiva, como ele nunca tinha ficado durante todos esses anos de casamento. Então ele bebia e dormia, e ficava com aquela depressão dele ali. E aí eu tive que sair da minha casa e morar com os meus filhos em um outro lugar, onde ele não sabia para onde eu fui. Ele nunca me agrediu fisicamente, mas ele ficou numa situação que eu via que a agressão ia acontecer. Então a Bíblia fala que a gente tem que escapar pela vida e eu escapei para mim não cometer mal com ele e ele contra mim também. Sim. E ali a gente descobriu depois de um tempo que ele estava bem mal de saúde, a gente cuidou dele, né? E depois um novembro de 2018, os meus pastores foi na casa dele. E aí ele se reconciliou com Jesus e falou que queria voltar para a igreja, queria a família dele de volta, enfim. Isso foi num domingo, passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta a gente se encontrou. No sábado, a empresa ligou que ele não foi trabalhar. E aí eu não sabia o porquê, não dei muita bola. Pensei, ele deve ter bebido de novo, então ele deve estar por aí. E aí no domingo também nada de saber dele. E aí quando a minha filha foi na casa dele, na segunda ele estava morto, já fazia 3 dias que ele estava morto. E a gente Nossa. encontrou ele então no dia 3 de dezembro de 2018. Aí a gente entrou em depressão, a gente ficou muito mal. Ele já tinha bichos no corpo, o cheiro era insuportável, já tinha o triplo, quarto do tamanho que ele tinha normal. Tava irreconhecível. E a gente ficou muito mal. E aí em 2019, Deus falou para mim assim: olha, cuida dos meus, que eu cuido de ti e dos teus. E aí eu pensei: como que eu vou cuidar dos outros se quem precisa de cuidado sou eu, né? E ali eu passei necessidade com a minha família. E eu pedi, falei: Deus, eu preciso de legumes, de fruta, de hortaliça, porque eu gosto de comer essas coisas e eu não tenho. Agora o senhor é meu marido, o senhor é meu pai, o senhor é minha mãe, porque o senhor levou eles, né? Então agora eu tô sozinha. E aí eu recebi uma doação na igreja, recebeu e eu fui buscar. Eu e uma amiga, e quando eu cheguei era tudo que eu tinha orado e muito mais. E ali meu coração se alegrou e ao mesmo tempo eu chorava de emoção de ver tudo aquilo.
E eu falei para uma amiga, por que a gente não pede para eles doar para nós, para nossa casa, e a gente ainda doa para as irmãs carentes da igreja? Eu falei. Se eu tivesse pedido só para mim, Maria, Deus tinha me dado uma sacola daquela doação, uma caixa, e ia acabar por ali. Mas como na minha intenção, do meu coração, e eu confessei com meus lábios, que eu ia pegar para mim, mas eu ia dividir com o próximo, Deus me deu muito. Então, desde então, todo final de semana eu recebo uma grande doação de legumes, de frutas, hortaliças, para que eu possa doar para as famílias carentes que vivem em situação de vulnerabilidade. E olha que bacana, né? Esse pedido seu não foi só para você, né? Foi um Não. pedido que você pediu para ter condições de partilhar com as outras pessoas e Deus te deu essa chance. E como é que você faz? Porque você não recebeu uma vez e parou por aí. Você faz isso até hoje. Você acabou transformando esse pedido, nessa oração sua, numa ação diária que você faz para ajudar as pessoas. Como que está estruturado esse projeto seu hoje? Quem que doa para vocês? De quanto em quanto tempo vocês recebem esses alimentos? Onde vocês vão buscar? Então, eu busco num lugar ali na cidade de Votorantim chamado Ceavo, que é como se fosse o Ceasa de Votorantim, né? Ceavo. E ali a gente vai de. Eles chamam de pedra, mas vamos falar barraquinho em barraquinha. Eu vou de barraquinha em barraquinha pedindo a doação. Então, eu pego uma caixa daquelas de plástico grande, né? De legumes. E vou na barraquinha e falo, oi, boa tarde, o senhor tem uma doação para o meu projeto? Aí eles falam, agora eu não tenho, passa depois. Outro fala, eu tenho essas abobrinhas. Aí vira uma caixa de abobrinha na minha caixa, eu vou lá guardando no meu carro. Eu tenho uma equipe, a minha equipe somos eu e meu filho de 15 anos, que agora tem 16. É só nós dois. Então, é a viúva e o órfão, que deveriam ser cuidados e tratados pela igreja ou pelo governo, e na realidade é a viúva e o órfão que cuida daqueles Que precisa. precisam. E aí, Deus sempre também prepara algumas pessoas para estar me ajudando a ir buscar, porque às vezes a quantidade, por muitas vezes, Maria, eu tive que deixar muita doação para trás, por não caber no meu carro, não ter condições de eu trazer. Isso me aborrecia, me entristecia muito. E aí eu comecei a pedir ajuda das pessoas que tinham carro, se elas poderiam doar algumas horas do seu dia para estar indo me ajudar a buscar esses legumes. E às vezes a gente busca os legumes e já vai entregar. Às vezes eu vou entrego no domingo, mas a gente entrega em vários bairros da cidade de Sorocaba, algumas cidades da região, tipo Votorantim, Alumínio e Porto Feliz também, eu atendo algumas famílias. Olha só. Acho muito bonito esse projeto seu, muito importante estarmos aqui ouvindo, né, conhecendo esse projeto, e vocês aí que estão nos acompanhando, quando vocês tiverem uma oportunidade de auxiliar alguém, estenda a mão, né, não espera primeiro a sua vida ficar boa, ficar tranquila, para depois você ajudar, né, ajuda com o que você tem, com o que você pode, com o que está ali ao seu redor. Vamos seguir aqui, né, o exemplo da nossa pastora que está, né, dando essa oportunidade para todos nós conhecermos um pouco mais do projeto Mãos Benditas, né? Por que você batizou esse projeto como Mãos Benditas? Isso foi muito interessante. Eu estava trabalhando e de repente Deus começou a falar comigo, eu comecei a chorar. E aí Deus foi ministrando no meu coração que com a mão a gente faz muitas coisas. Com a mão a gente bate em alguém, com a mão a gente mata uma pessoa, com a mão a gente tira um bebê do ventre da mãe e dá luz a essa criança, traz a vida. Com a mão a gente afaga o cabelo de alguém que está triste, o rosto, a gente faz um carinho. Com a mão a gente nina as pessoas, né, o bebê. E aí Deus falava para mim assim, você escolhe o que fazer com as suas mãos. E eu falei, eu escolho que as minhas mãos sejam benditas, que sejam boas, apesar de tudo que me aconteceu, da falta de apoio que eu tive, que eu sofri, né, de não ter apoio de ninguém, de igreja, de família, mas assim, eu escolho ser boa, ser bênção, eu escolho fazer o bem, com as minhas mãos eu quero fazer o bem, e aí foi nascendo as mãos benditas.
Que lindo. E o mais interessante é o seu filho, né? Que é um órfão, que você teve muita dificuldade no começo, e inclusive você fez esse pedido, né? Que eu chamo de oração. Você fez essa oração exatamente porque vocês estavam passando por uma necessidade, e hoje ele é esse exemplo que te ajuda a fazer essa distribuição, abençoar outras pessoas com o alimento, né? Isso é muito bonito. E onde que você... Ele deixa de jogar um futebol, ele deixa de brincar, porque ele é um jovem, e eu não quero que ele assuma a responsabilidade do pai, né? Do marido, do pai. Eu quero que ele viva a adolescência dele. Mas ele é peça fundamental nesse projeto. Se não fosse ele, eu não conseguiria fazer sozinha. Porque nem todo mundo quer fazer esse trabalho, porque dá trabalho, é cansativo, é árduo, muitas das vezes é ingrato, as pessoas são ingratas. São. Então, E muitas vezes as pessoas fazem quando elas querem reconhecimento. E exato. esse é um trabalho que você não pode esperar reconhecimento. Você vai saciar a fome, a pessoa pegou, matou a fome dela, vai estar com fome novamente, esperando novamente que você venha trazer alguma coisa. E nem sempre todas as pessoas têm essa consciência da gratidão, né? Exato. A maioria não tem, mas não é por causa disso que nós devemos deixar de fazer. Jamais. Jamais. Mas ele tem essa doação que ele também faz do tempo dele para estar ajudando, né, a você, e com certeza Deus vai dar muito mais também, né, em favorecimento em outras coisas para ele, né? Isso é muito bonito, essa ação que ele está fazendo agora. E que bom que você tem essa preocupação de não fazer com que ele, né, assuma o comprometimento aí de uma pessoa adulta e deixe a vida dele. Você está sempre olhando para que ele consiga viver a fase de vida que ele tem que viver, né? E onde que você foi buscar forças para... Porque não é fácil, você tem 3 filhos, né? Quando seu marido morreu, os 3 tinham que idade? A minha filha tinha 22, 23 anos, o outro tinha 16 e o G7 tinha 11. E eu tinha 2 netos também. Agora eu tenho 3. Todos moravam com você? Oi? Todos moravam com você? A minha filha não. Mas os meus 2 filhos, sim, moravam comigo. E onde que você foi buscar forças para superar tudo isso? Em Deus. Em Deus. Tenho amigas que me ajudaram muito. Teve amigas que vestiram o meu filho, sabe, porque eu não tinha mais condições de comprar, então ela vestiu meu filho com a roupa dos filhos dela. Então Deus sempre foi cuidando da gente, não deixando faltar, mas não foi fácil, muita oração, muito choro. Eu chorava demais porque eu via ele, eu fechava o olho, Maria, eu via ele naquele estado que ele estava morto, eu abri o olho, eu sentia o cheiro, então parecia que eu ia ficar louco. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, Deus foi me curando. Enquanto eu cuidava dos outros, Deus foi me curando e curando os meus filhos também. Então a gente viu que o outro também tinha dores, tinha necessidade, e que aquele momento era de nós nos unirmos para acolher a dor deles, e eles não sentiam a nossa dor, mas sentiam a nossa alegria, o nosso desejo de cuidar, de ajudar, para que amanhã, depois, quando eles estivessem em uma situação melhor, que é o que eu sempre digo para os meus assistidos, como eu falo, hoje vocês estão precisando, amanhã, quando vocês estiverem, vocês vão ajudar alguém também, que sirva como exemplo. Então eu queria sempre ser o exemplo para as pessoas, a estar ajudando outras pessoas, mesmo eu estando machucada e dolorida e vivendo o meu luto naquele momento. Então eu consegui superar cuidando dos outros. Olha que exemplo de força, isso é muito bonito, né? Na segunda-feira, é o dia 20 de novembro, e nós temos, né, a comemoração pelo Brasil inteiro do Dia da Consciência Negra.
Sabemos que não basta um dia para resolver um problema que está entranhado na nossa sociedade. Então, um dia é pouco, tem que ser na prática do dia a dia que a gente tem que fazer ações para mudar isso. Como que você vê essa situação? Você acha que hoje o Brasil ele é menos racista do que uma década atrás ou não mudou nada? Você acha que as pessoas têm uma conscientização maior hoje sobre isso? Eu acredito que as pessoas têm consciência, mas elas continuam racistas. O meu filho, o Gessé, né, meu caçula, que me ajuda muito, ele no ano de 2021, ele foi chamado de macaco pela professora dele dentro da escola. Isso gerou uma comoção, assim, na cidade, porque a gente fez boletim de ocorrência e tudo mais. Só que ele, por conta da criação dele, ele criou uma ouvidoria na escola, onde os alunos chegavam até o Gessé, trazendo as demandas dele da escola. O Gessé levava essas demandas aos professores e diretores da escola. Olha, e ele foi eleito líder do Grêmio, presidente do Grêmio da escola por 2 anos seguidos daí, porque um professor chegou e falou assim, que era melhor eu tirar ele da escola para ele não sofrer, porque meu filho começou a sofrer perseguições pelos demais professores. E os professores que ajudou o Gessé na escola e o vice-diretor foram afastados da escola por ajudar o Gessé. Nossa. E o Gessé foi perseguido pelos outros professores. Então ele se baseou na lei do ECA para se defender dentro da escola. E aí os outros alunos viu que ele se defendia e começou a pedir a ajuda dele. E aí ele criou essa ouvidoria e ele trouxe melhorias para dentro da escola, e o professor que falou que ele deveria se afastar da escola para ele não sofrer, porque coitado, não sei o quê, o Gessé olhou para ele e disse assim, eu não vou sair da escola porque eu não sou criminoso. Quem tem que sair é ela que é criminosa. Então, as pessoas que sofrem, que fazem racismo, que fazem injúria racial, são criminosas. Elas não querem aceitar, elas acham que é mimimi nosso, mas você chegar no mercado, você não pode abrir uma bolsa dentro do mercado porque você é seguida dentro do mercado. O meu filho, o filho negro, o menino negro tem que sair com documento, porque senão ele é revistado e já é levado para ser espancado. Porque o meu filho mais velho do meio sofreu isso pela Romu, e a Romu acabou sendo... Tem muitos policiais da Romu que estão presos hoje por conta dessas coisas que eles fazem com o jovem negro e com tantos outros. Então, o negro, ele sofre muito ainda. Nós somos perseguidos. Se você tem um carro melhor, você roubou. Se a sua casa é boa, você é traficante. Então, tem aquele racismo velado, que eles tentam disfarçar, tentam esconder, mas tem aqueles que não disfarçam mesmo. O olhar... É triste isso, né? E mais triste ainda é saber que dentro de escola, onde seria um lugar de educação, educar para resolver essas situações, é onde, né, acontece ainda, né, situações como essa que você acabou de relatar. Isso é muito triste. Só que o meu filho, Maria, e eu acabamos virando palestrante depois disso. E então, uma das coisas que eu vejo na sua personalidade e da sua família, que você ensinou seus filhos, né, a mudar a situação, não ficar reclamando daquilo, mas fazer alguma coisa para melhorar para os outros que possam passar pela mesma situação. Eu quero dar os parabéns a vocês, achei essa história maravilhosa. Para mim, você é uma mulher empoderada, você está aqui no canal Empoderando Mulheres para dar testemunho dessa ação mesmo que você faz, que a gente sabe que é real. Toda a cidade de Sorocaba conhece o seu trabalho, né, e você foi muito indicada para que eu pudesse te entrevistar. Olha que legal. Você se sente uma mulher empoderada? Você tem noção dessa força sua? Eu me sinto uma mulher empoderada. Eu me sinto uma mulher que pratica sororidade, que eu sempre tento levantar outras mulheres, mostrar para ela, olha, tá doendo, eu sei que dói.
Talvez eu nunca perdi um filho, não entendo a dor de perder um filho, mas eu entendo a dor das percas. Eu perdi minha mãe, eu tinha 8 anos de idade. Eu perdi meu irmãozinho, que minha mãe morreu de complicação de parto, depois morreu o meu irmão, bebezinho. Logo em seguida, depois de um tempo, minha avó morreu dentro de casa. Aí depois o meu pai morre também e me deixa 5 irmãos menor de idade para eu criar. Eu tive que criar esses 5 irmãos. Você era mais velha. Sou a mais velha e eu tive que criar eles. Foi muito difícil porque eu ia me casar e eu achei que eu ia ser livre agora, eu e meu marido, casando na nossa casa. A gente teve que morar todo mundo junto e não foi fácil criar 5 adolescentes. Então eu tento mostrar para as pessoas que apesar das dores que elas estão passando, eu tento mostrar para as mulheres, principalmente, que apesar das dores que elas estão sofrendo naquele momento, elas podem escolher extrair dessa dor o melhor delas e fazer a diferença na vida de outras mulheres ou de toda uma geração. É isso. Nossa. Eu sinto. Que mensagem bonita, eu queria agradecer. Nosso canal tem essa vocação de inspirar outras mulheres. Você é uma mulher inspiradora, eu só tenho que agradecer esse bate-papo e a sua presença aqui. Eu que agradeço. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, quais são as redes sociais, onde que elas te encontram? Ou o meu Facebook é PRA, abreviação de pastora, PRA Juliana Neves. O meu Instagram é Projeto Mãos Benditas. E o meu telefone é 15 997 74 7552. 997 74 7552. Então está aí o contato da Juliana para vocês, quem quiser entrar em contato, se você se inspirou com essa história maravilhosa, seja um doador, ajude a Juliana a distribuir mais alimentos para as pessoas que precisam. E eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam essa história linda até aqui, e agradecer você também, Juliana. Muita luz para você, que a sua vida seja uma vida de muitas bênçãos, porque eu sei que você, com as suas mãos, abençoa muitas famílias. Amém. Um beijo e muito obrigado. Agora você, com as suas palavras finais para os nossos ouvintes, para quem está assistindo essa entrevista. Eu gostaria de dizer que todo mundo pode ajudar todo mundo, que nunca se esqueçam que as suas mãos são benditas, e que sempre vai ter alguém precisando da sua ajuda, e Deus sempre pode te capacitar para ajudar alguém, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem com Deus. Obrigada, Maria, Deus abençoe. Ai, amei, gostei muito, gratidão.